Trauma, ele quer dizer ferida. Trauma quer dizer ferida. Por isso que você tem o trauma da emergência do hospital, trauma, região de trauma, e nós também usamos a mesma palavra para nos referir a esse processo interno, emocional, que acontece com as pessoas e que são feridas internas. Então, feridas do emocional. Pensa no trauma dessa forma. É uma ferida do emocional. Pensa no trauma, quando você pensar trauma, pensa também em quebra. Vai, faz isso. Faz isso. Quando você pensar em trauma, pense em alguma coisa quebrando, se separando. Certo? Lembra é ferida, mas perceba esse elemento da quebra, da descontinuidade, da segmentação, da separação, da dissociação. Então, trauma é um processo dissociativo, é uma quebra. É uma quebra de continuidade na narrativa da vida da pessoa. Então, ela tinha uma vida até certo momento, acontece o trauma, a vida dela vira outra. Ela se torna outra pessoa. O trauma fica marcado nela. Na ferida não cresce cicatriz? Depois que você tem uma ferida, é uma ferida. Aí vai crescer uma cicatriz. Tem como sua pele voltar a ser exatamente como era? Não vai voltar exatamente, porque vai ter uma cicatriz ali. Então, trauma é essa ferida que deixa marcas. O trauma é esse acontecimento que faz uma diferença. Que antes e depois, a pessoa em algum grau se transforma. Então não é possível pensar em um trauma que não, certo? Que é irrelevante. Um trauma que não vai fazer nada, porque se não fizer nada e for irrelevante, não teria sido trauma para começo de conversa. Então, você começa a perceber que ele é algo importante e começa a ver, quando você ouve essa palavra, trauma, é uma cisão, é uma quebra, é uma separação, é uma quebra de continuidade interna, é uma quebra da sua integração. Certo? É uma não integração interna. Pensa desse jeito. Trauma é essa ferida emocional que fica. Fica guardada onde? Onde que o trauma fica guardado? Onde que ele vai ficar guardado? O trauma fica guardado, segundo vários autores, e eu inclusive concordo muito, o trauma fica guardado no corpo inteiro. Então o trauma é um processo que acontece no corpo inteiro. O corpo grava essas memórias. Então quando a gente fala de memória, é comum a gente pensar em cérebro, não é? Pensa em memória, você pensa em neurônio. Você pensa em memória, você pensa num pedaço do cérebro humano. Mas, vocês já perceberam como que nós temos memória também no nosso corpo como um todo? Então, por exemplo, se você pega uma doença, se você pega cachumba, certo? Eu tenho cachumba, eu já peguei cachumba, eu tive cachumba quando era criança, não tinha vacina naquela época, e eu peguei a cachumba e hoje o meu corpo é imune à cachumba. Onde que está guardada essa memória da cachumba? É uma memória imunológica. Uma memória imunológica que não está guardada no meu corpo, no meu cérebro. Ela não está exatamente ali. Existe uma quantidade de memórias que ficam, certo? O nosso corpo, se você começa a olhar para ele, ele se torna uma entidade inteligente, capaz de criar tecido, se regenerar, criar memória imunológica. Então o corpo como um todo tem um nível de inteligência, um nível de consciência e também memória. E aí que essa memória traumática, ela não está bem integrada na gente. E eu vou explicar como que isso acontece, mas eu já quero deixar claro, certo? Eu estou falando de segmentação, de separação, de quebra, de não integração. Os processos traumáticos, eles ficam escondidos, eles ficam separados, eles ficam nos cantos escuros do nosso corpo como um todo, da nossa consciência num nível mais amplo. Então eu não estou aqui me referindo à memória especificamente. Quando eu falar de memória, não traz só a ideia de que é um neurôniozinho que armazenou essa informação. Não, pensa de uma forma ampla. É uma experiência que foi vivida no corpo, é um toque, é uma violência, é um processo que fica em você. Quando você sente uma emoção,
Por exemplo, quando você sente medo, qual que é a sensação que vem no seu corpo? Emoções são interpretações de sensações físicas. Então eu tenho um frio na barriga, um coração que acelera. Isso está no corpo, não está? Quando nós temos feridas emocionais, esses estados de ativação, essas sensações, essas tristezas, esses medos, essas raivas, essas angústias, elas ficam registradas no nosso corpo como um todo. Essas são as feridas, certo? Elas ficam como se tivessem encapsuladas. Então eu tenho um medo que eu não posso viver direito, um medo que eu não consigo processar, um medo que eu não consigo entender, e ele vai ficar ali guardado, mas ele não vai deixar de existir. Essa é a característica da ferida traumática. Então a ferida traumática é esse momento em que eu vivi algo muito difícil e isso ficou ali registrado. Aquilo fica registrado e não vai embora, certo? É como se fosse uma super memória. É uma memória muito potente. Porque todo acontecimento, grava isso, ó, anota, pessoal da anotação. Todo acontecimento da vida, toda situação que é marcada por uma emoção difícil, medo, tristeza, angústia, toda situação de vida que é marcada por uma emoção difícil, vai gerar uma memória que é muito intensa. Então, toda memória traumática, todo processo, todo evento que você tiver na sua vida, que tiver medo, que você quase morrer, certo? Se você tiver um medo, você quase morreu, meu Deus, que perigo! Se acontecer esse estado de medo, o seu corpo, o seu metabolismo, o seu organismo, ele vai pegar essa memória e vai grifar ela com marca-texto da emoção, certo? A amígdala estava disparada no cérebro, o cortisol tinha sido liberado, você tinha muita adrenalina. Então, se aquele evento aconteceu numa situação de perigo, é importante que você se lembre, porque isso é proteção, não é? Pensa como o organismo quer se proteger, e aí você vai atravessar a rua, quase morre, aí você sai desesperado, que susto, socorro. É importante que você aprenda a não fazer de novo. Então, todo evento difícil, ele fica marcado com profundidade, com destaque. Ele é destacado. Ele é muito importante de ser gravado. Por uma questão de sobrevivência. E é isso que vai acontecendo com a gente. Então, a gente vai mantendo essas super memórias, só que elas não são bem integradas. Olha, vocês estão entendendo agora? Me diz se está fazendo sentido, me diz se a linguagem está clara. Comenta aqui, por favor. Se a coisa está ficando clara, certo? Eu tô descrevendo como é uma ferida traumática. Uma ferida traumática é esse evento de quebra, de cisão, um machucado interno no mundo emocional que acontece frente a uma emoção muito difícil de medo, de angústia. É uma emoção que marca aquele evento como sendo muito importante. Só que ele é traumático. Ou seja, ele é importante, mas você não vai conseguir integrar bem. Certo? Não vai conseguir integrar bem o evento. Você não vai conseguir lembrar direito, porque está acontecendo um trauma. E quando que o trauma vai se desenrolar? Quando que ele vai acontecer? É quando você tem uma situação que ela é muito difícil de ser vivida. É muito difícil de ser vivida e você não tem a possibilidade de escapar.